Fala pessoas, dia 11/10, sábado mais um final de semana para se atualizar aí. Final de semana também é dia de se atualizar, tem muita coisa interessante, né, aparecendo. Claro que tem que ter cautela ao comemorar, porque nem tudo são flores no Brasil, sempre tem algum probleminha, mas avanços são feitos, tá? Lembrando, se você quiser ajudar o canal, tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. E vamos às notícias, a principal da semana foi o quê? Que Barroso anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira. Vocês já sabem, né? Barroso agradece Dilma e Lula e chora em discurso em despedida do STF, ao Noblar ali assistindo com o filho dele, e o Barroso emocionado de todas as formas, todo mundo que falava, e é muito choro, é muita tristeza, né? Todo mundo sentido, né, com a saída dele, e ele espera que sanções dos Estados Unidos se resolvam. Então o que a gente sempre falou aqui, né? A Lei Magnitsky ela é um pouquinho assim ampla, porque lembre-se, a Lei Magnitsky não chegou no Barroso. Tiraram o visto dele, mas ainda não chegou Magnitsky. Mas ele sabe que se manter a mesma postura é questão de tempo. Isso se ainda não acontecer, mesmo ele saindo. Mas ele espera que as sanções dos Estados Unidos se resolvam. Tá? Então ele diz assim, se consertar isso, vou ficar muito feliz. Se não consertar, a vida segue. Mas ele fala, se o visto dele voltar, fica feliz, porque ele tem muita coisa nos Estados Unidos e vocês sabem muito bem o que ele tem. Ele fala, mentir precisa voltar a ser errado de novo, diz Barroso ao se despedir do STF. Mas ele diz que a aposentadoria antecipada do STF não tem nenhuma relação com os Estados Unidos. Será que não tem mesmo? Né? Barroso se sentia o ministro do STF mais atingido por sanções de Trump. Isso aí nos bastidores, diz aí Malu Gaspar. Então você percebe. Será que para ele realmente não sentiu? Foi uma coincidência, ele resolveu assim, vamos dizer, antecipar aí as suas aposentadorias só porque estava cansado. Saiba quanto Barroso receberá ao se aposentar do STF. O ministro receberá o mesmo que os colegas que permanecem na corte, R$46 mil mensais, valor sem descontos. Imagina que maravilha, né? Você chega na sua empresa, está cansado, olha, eu quero aposentar. E você pede as contas, mesmo assim tem todos os direitos e muito mais. Vai ficar a vida inteira recebendo aí um belo de um dinheiro, sem falar em outros negócios que provavelmente ele tem. Decisão de Lula para lugar de Barroso será rápida e Jorge Messias é o nome mais forte, critério de confiança e é evangélico. E o Berrias vai ter seu espaço. Aliado vem como baixa a chance de Lula indicar mulher para a vaga de Barroso no STF. Logicamente que não será uma pessoa que esteja 100% alinhada, tá? Então após Zanin e Dino, Lula indicará terceiro ministro ao STF neste mandato. Isso que é tão complicado, por isso que a direita precisava muito ganhar em 2022, porque isso é um momento extremamente importante. E aí a gente precisa conversar da questão, e aí como é que fica, né? Ele vai colocar um cara parecido com Flávio Dino? Então você imagina assim, o Barroso, ele sairia, voltando no primeiro print aqui do vídeo, você vê que ele ficaria, né, até 2033 ele poderia ficar. Então ele antecipou e o Lula agora dá a possibilidade do Lula colocar um cara ainda mais alinhado, que vai ficar mais tempo para ir tristeza da direita. Então você percebe, é uma situação que você percebe o avanço da Lei Magnitsky, porém, no momento, para o Lula não muda muitas coisas. Na verdade, é até interessante para ele. Claro que lembre-se, ainda continua a Lei Magnitsky. Vai ter encontro, a gente vai falar do encontro lá do Mauro Vieira, a gente vai falar de tudo isso. Mas por enquanto, lembre-se, o plano não mudou. Os Estados Unidos ainda está de olho, as sanções vão continuar acontecendo, os outros ministros vão ficar sentidos também. Não é só o Barroso que está incomodado com as sanções. Lembre-se disso, por mais que você assistiu diversos canais dizendo que a Lei Magnitsky não serve para nada, né? Mas você percebe que sempre, cada sanção colocada, você vai ter aí, vamos dizer, pessoal cada vez mais nervoso, tá? Falando em Dino autoriza silêncio de presidentes de sindicato ligado ao irmão de Lula. Você vê que o alinhamento é 100%. Flávio Dino dá despacho blindado, blindando o chefe, né, de sindicato do irmão de Lula. E você vê que PF apreendeu cofre e dinheiro vivo em sindicato ligado ao irmão de Lula. Ainda pelo menos você vê que a PF apreendeu esse cofre, né? Poderia você nunca ver essa notícia no Brasil se fosse um Brasil, vamos dizer, de 2026 para frente apenas PT, né? Provavelmente você nunca mais iria ver qualquer coisa na sua vida, porque a própria mídia não teria essa liberdade, né? Estamos de mãos amarradas, diz o presidente da CPMI do INSS sobre habeas corpus de Dino, presidente do sindicato. O pessoal já sentindo, viu que a situação está complicada, mas só tende a piorar. O próximo nome colocado para substituir Barroso, com certeza, vai ser bem complicado. Por mais que existe aí todo um trâmite a ser feito, provavelmente o Lula
talvez encontre alguma resistência, mas vamos observar, né? Meta diz que não pode entregar dados de contas que ameaçaram Dino. Então, a Meta aí, você percebe, né? Mark Zuckerberg, ele realmente mudou completamente, né? Ainda mais depois daquele atentado do Trump. E você percebe aqui no Brasil, como o Mark Zuckerberg está jantando com o Trump, está conversando com o Trump, ele não vai facilitar as coisas. E aí você vai ter um bater de cabeças. Lembre-se que Meta não é só Facebook, tá? Meta também é Instagram. E isso já começa a fazer toda uma atenção, né? Falando de Moraes destitui advogados e ex-assessores de Bolsonaro e aciona a DPU, tá? Então você vê aqui, ó, tirou advogados também do Felipe Martins, só que Moraes revoga a decisão e readmite advogados de Felipe Martins e de outras pessoas, né? Você percebe que como eles estão inconsistentes nas atitudes, eles avançam e voltam. Antes apenas avançava, agora eles avançam e voltam. Tá? Moraes e familiares podem recorrer de punições da Lei Magnitsky. Isso aqui é uma coisa que simplesmente eu fico muito confuso, como as pessoas e a mídia mesmo fica nesse conto de fadas. Como que você no Brasil vai recorrer de uma lei que funciona nos Estados Unidos? Você vai reclamar, você vai mandar uma carta, você vai acionar, vamos dizer, aí que tem a possibilidade, tanto que o Lula tentou isso aí, né? De pegar um escritório nos Estados Unidos e tentar alguma coisa de lá. Só que, cara, poderia funcionar se o Supremo tivesse alinhado à esquerda lá. E vocês vão ver no vídeo de hoje que não está, tá? Muito pelo contrário. Claro que aí o Maia aparece e fala sanção a Moraes, passou do objetivo, né, da Magnitsky. Aí eu te pergunto, qual que é o objetivo? O Maia não falou, né? Tem um objetivo, qual que é o objetivo? Objetivo... que é exatamente o quê? Para incomodar um pouco, fazer cosquinha, né? Ficar um pouquinho chateado, mas voltar atrás. Lei Magnitsky, ela serve simplesmente para interesses americanos. E o principal, se o Maia não fala, eu falo. O interesse americano é o quê? É o fim do BRICS. Se não, no fim, é atrapalhar completamente os planos, tá? O Brasil é o B do BRICS. O sonho dos Estados Unidos seria não ter mais BRICS e sim só RICS. O que é bem complicado. Você percebe que o empenho, os Estados Unidos vai precisar de muito empenho para consertar o Brasil. E o povo brasileiro não faz a mínima ideia. Se você for ver comentários, é só a gente batendo no Trump, não faz a mínima ideia no buraco que o Brasil está entrando, no buraco profundo e sujo, nojento que o Brasil está entrando, que com o PT é isso que vai acontecer. E a Lei Magnitsky é para evitar que isso tudo aconteça, né? Focando pessoas em específico que fortalecem o BRICS, né? Porque é isso que os Estados Unidos se interessa. A partir do momento que o dólar for destruído, acabou os Estados Unidos. É uma questão de tempo para ele completamente perder o controle mundial. E por isso que o Donald Trump está fazendo o que está fazendo. E se os Estados Unidos falhar, você vai ter um mundo completamente dominado pelo BRICS. Vira-latas querem que eu rastejasse atrás de Trump, né? Aí o Lula fala da questão de vira-latas, né? Que ele está começando o quê? Qual que é o mídia? A mídia aí que o Lula está fazendo. Ele está querendo dizer que realmente ele conseguiu, vamos dizer assim, passar por cima. Ele realmente teve uma situação superior, que ele não rastejou, né? Mesmo ele pedindo, por favor, tire as tarifas, mesmo ele pedindo, mas ele precisa que a mídia, que o povo vê ele como alguém forte. Trump ligou para mim e disse, Lulinha, pintou uma química, né? Para tentar reverter toda a opinião pública de como ele era uma pessoa fraca. Mas saiba, a gente vê aí que a situação do Lula não está fácil, por mais que ele tente pintar toda essa situação. No mundo ninguém respeita quem não se respeita. Se você acha que lamber bota te ajuda, vai cair do cavalo, ele meio que se gabando de toda a situação, né? Só que aí a gente tem que ver se realmente as coisas vão funcionar assim. Porque você pode ver, a gente vai falar da China hoje, né? Depois a gente vai explicar isso aí. Mas só ver a questão do Putin, tá? Vamos falar da China e do Putin aqui, que tem aí o seu alinhamento com o Lula, tá? Tenho idade para falar mais grosso com o Trump, diz o Lula. Aí ele fala que é uma questão de idade. Na geopolítica não é questão de idade, é questão de bloco, de poder. Ele sabe disso, mas ele vai usar a mídia justamente para dar essa coisa. Olha como eu consegui, como eu sou foda e eu vou realmente falar mais grosso. E na verdade não me dobrei porque eu não quis ligar, falei que não ia ligar e eles me ligaram e eles vieram atrás, né? Lula diz que o Rubio telefonou para Mauro Vieira e espera avanços nas negociações com os Estados Unidos, né? O Marco Rubio convidou o Mauro Vieira que irá a Washington, e aí vai ter aquela conversa. Rubio convida Mauro Vieira para negociar tarifaço nos Estados Unidos. Eu acho que essa questão da tarifa vai existir, vai acontecer aí uma leve contenção de danos, porque como a gente viu na história aí do Donald Trump, ele chega, que é o exemplo da China, pressiona a China começa a também pressionar e do nada a China
recua e o Donald Trump recua. Se o Lula tá aí falando que pintou um clima, que vai conversar, que mudou a situação, né? Vamos ver aqui, ó, Rubio e Vieira combinam encontro presidencial para avançar em negociação e Lula diz que o problema com os Estados Unidos será resolvido. Então o Lula vai fazer uma contenção de danos breve, os Estados Unidos também, só que aí eu te pergunto, o plano BRICS de enfraquecimento do dólar vai parar ou não? Com certeza não vai parar. E é questão de tempo até as coisas começarem a esquentar de novo. Assim como aconteceu com a China e com a Rússia, como a gente vai ver hoje. Presidente do PL disse não ter dúvidas sobre reversão do tarifaço após a aproximação de Lula com Trump. Né? Aí temos um torcedor inusitado aqui. Para Valdemar, Trump e a economia ajudaram Lula em pesquisa, como se as pesquisas fossem realmente importantes, né? As pesquisas do Brasil. Mas eu acho realmente que talvez tenha temporariamente um acalmar dos ânimos, tá? Mas não significa que as coisas vão ficar show pro Lula como ele está querendo vender, tá? Dirceu, na prisão às vezes Valdemar ficava bravo comigo. Olha que interessante, a gente vê o Valdemar aí meio que deixando claro que o Lula saiu na melhor, uma coisa que não deveria ser dita por alguém do PL. E Dirceu também faz um aceno, fala do Valdemar, que ficava bravo comigo, né? Como se fossem belos amigos. Será que existe uma mudança aí na postura do Valdemar Costa Neto? Lula chama Bolsonaro de tranqueira e diz que o Brasil está arrumado. Para ele tá arrumado. Né? Tá arrumado para você? Tá tudo certinho. Câmara derruba MP alternativa ao IOF e impõe derrota ao governo Lula. Se tá arrumado, ele não deveria ter derrotas, mas tem derrotas porque o pessoal já começa a ficar cansado de novos impostos, tá? Congresso derruba mais uma tentativa de taxação e cria problema para Lula em 2026. Então você percebe aí que o Congresso, deputados estão realmente com maior atrito com o governo. Senado ainda não, tá? Que seria o mais importante, né? Mas ainda tem isso. Com derrota na Câmara, Haddad desiste de viagem aos Estados Unidos. Olha esse olhar aqui de realmente tá pé da vida. E eles avaliam o novo aumento de IOF, corte de emenda para cobrir rombo de 46 bi. Vão começar a bater de cabeça com o Congresso. Talvez as emendas PIX vão ficar um pouquinho mais escassas. Derrotada após tentar subir impostos, o governo busca alternativas para arrecadar mais. Precisa sempre de mais, precisamos de mais dinheiro. Por quê? Pra quê? Não sei, né? A vida tá melhorando, o que tá acontecendo? Lula aumentou o imposto 27 vezes em 3 anos no Planalto. Apenas 27 vezes. Carga tributária em relação ao PIB subiu mais de 1 ponto percentual em 2 anos, mas o volume de despesas cresceu em ritmo ainda maior, ainda superior. Tá arrumado, o Lula disse que tá arrumado. Fintechs pagarão mais imposto para compensar a derrubada de MP, diz o Lula, né? Ele fala que tem fintech maior que banco, padrão. Lula lamenta a derrota no Congresso e diz que vai discutir proposta para taxar fintechs. E olha a cara, olha o ódio. Isso aqui é alguém que realmente quer colocar mais impostos. Você percebe que ele realmente sentiu. E aí é o começo, né, de realmente, talvez, as coisas ficarem mais complicadas. Ele vai dizer que arrumou as coisas com os Estados Unidos, mas aqui a casa não tá ficando muito em ordem, não. As coisas estão meio chatas para ele, né? Lula pede para Haddad e Gleisi relaxarem após a derrubada de MP do IOF e diz que discutirá resposta, fintech, tudo que a gente viu aí. É porque os caras não podem ficar sem a boquinha. O trabalhar do PT, ele é muito mais amplo do que o pessoal, quando vê a questão de dinheiro, né, o Estado pegando dinheiro, vocês acham que é só apenas para eles. Não, o plano do PT ele é global, tá? E tem a ver com BRICS, tá? Família terá um crédito de até 30 mil em programa do governo para reformar casa própria. E aqui a gente vê, né, mais uma questão bastante séria do que ônibus grátis, Bolsa Família, aí tem um monte de coisa. Aí eu te pergunto, né, esse crédito, como é que vai ficar? Né? Qual é a dívida? Quem fez o FIES, será que tá feliz hoje? Pergunta quem fez o FIES aí, que acho que é uma coisa maravilhosa. Como é que tá a situação? Pois é, o povo vai... Quanto mais endividado o povo, melhor, tá? Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Aí essa é a grande pesquisa da Coaeste, que mudou completamente, antigamente não era assim, que o Valdemar está tão preocupado, tá? Trump anuncia a tarifa de 100% sobre a China a partir de novembro. Olha só como as coisas mudam. Lembra o que aconteceu? Donald Trump pressionou com tarifas. China foi lá e colocou 100%. Ele colocou 130%, colocaram 150%. Foi uma briga. Falaram assim. Aí o que acontece? A China desistiu. Os Estados Unidos desistiu. Claro que chamaram o Trump de arregão, mesmo ele conseguindo fazer o que queria. Só que a China sempre vai tentar novos avanços. O presidente americano afirmou que a decisão é reação ao controle de exportação adotado pela China aos bens lá produzidos. Então você tem um monte de questão da China extremamente importante, né? Deles quererem controlar a situação da questão mundial. Trump anuncia tarifas adicionais de 100% a importações chinesas. Então,
toda essa questão desse pressionar do Trump é justamente o quê? Para conseguir controlar o BRICS. Não é uma coisa boba, não é uma coisa assim, ele está com birra, né? Aqui está a postagem dele na rede social, por exemplo, e ele fala que talvez ele vai não só ameaçar com tarifas, ele vai cancelar o encontro com o Xi. Então, não é uma coisa boba, ele realmente está se sentindo, vamos dizer assim, mais confortável a pressionar a China. Ele realmente quer as coisas do jeito dele. Né? E o pessoal vai tratar essas notícias como se fosse vamos dizer, um capricho dele. Mas é tudo um plano já necessário. E a gente tem que lembrar dessa questão do Lula, né? Que o Lula provavelmente você deve ver assim, ele vai recuar agora nessas tarifas, que a gente nem sabe se vai mesmo ou não. A gente vai ver como vai ser essa reunião com o Mauro Vieira. Mas se acontecer, né, não seja emocionado. Porque a China também teve altos e baixos. Porque na geopolítica é tudo mais devagar e tem altos e baixos para chegar aí a resolução que os Estados Unidos quer. Tá? Porque os Estados Unidos é maior que a China, então ele tem maior possibilidade, as cartas estão nas mãos dos Estados Unidos, tá? Claro que a Venezuela não pode parar aqui, né? A gente vê que a situação da Venezuela também está crítica, a Venezuela não depende de vocês, diz Maduro sobre as relações com os Estados Unidos, e Maduro oferece riquezas da Venezuela para evitar conflito com os Estados Unidos, dinheiro, petróleo, o que for, né? Porque ele acha que realmente vai conseguir comprar. Olha, se você parar, eu tenho riquezas, né? Porque ele está realmente bastante desesperado. Venezuela alerta a ONU sobre provável ataque dos Estados Unidos contra o país. E é isso. Você percebe que os Estados Unidos, cada lugar é uma situação diferente. Às vezes ele, vamos dizer assim, faz um acordo com a China, faz um acordo com a Rússia. Eles podem até trair o acordo, ele vai lá e volta com as tarifas da China, né? Venezuela já é outra coisa. Venezuela, como a situação lá é crítica, é uma situação completamente diferente, ele precisa ser controlado, ele é só paulada mesmo. Trump prevê libertação de reféns até terça e promete reconstruir Gaza com apoio de países ricos. A questão de Gaza é bastante complicada, a gente vê aí que lá é um negócio assim de muito tempo, né? Histórico já, mas Israel aprova acordo de paz com o Hamas e cessar fogo deve ter início até 24 horas e começa aí a valer na faixa de Gaza, só que a gente sabe muito bem que não dá para confiar na situação lá, né? É questão de tempo. Donald Trump está fazendo dele, que muita gente achou que ele não conseguiria, mas para ele, há 40 anos ele fala disso, né? Tem postagens dos anos 80 aí dele falando disso. Trump anuncia que Israel e Hamas concordam com libertação de reféns e retirada de tropas. Netanyahu e grupo terrorista confirmam o acordo, né? E ele diz, resolvi 8 guerras em 9 meses. Trump anuncia a missão do Oriente Médio e mira Nobel. Que aí quem ganhou, inclusive, deixou o Putin bem nervoso, a gente vai ver. Após acordo sobre Gaza, Trump disse que Irã também busca paz, então ele vai tentar ser o peacemaker que ele falou que queria. Tá? Lembre-se, tá? Não depende tudo dele. Ele às vezes vai lá, conversa com as duas partes, deixa tudo fechado, fala, ó, o pessoal conversou e tá tudo ok. Mas se do nada o Hamas querer cortar, né, vamos dizer assim, esse acordo de paz, eles cortam. E sabe o que é engraçado? A mídia bate em quem? Bate no Trump, não em quem cortou e traiu o acordo. Não é engraçado? É muito engraçado, né? O Senado dos Estados Unidos rejeita pela 7ª vez proposta para encerrar shutdown. E esse shutdown é uma coisa que já aconteceu antes, eles vão enrolar. Trump disse que os democratas não querem o bem dos Estados Unidos. Os senadores democratas dos Estados Unidos bloquearam o plano dos integrantes do Partido Republicano de reabrir o governo em paralisação pela 7ª vez nesta quinta, de acordo com informações da imprensa norte-americana. Então, quando você vê, por exemplo, pessoas batendo no Trump, dizendo que ele não sabe o que está fazendo, na verdade, ele está com uma guerra muito ferrenha, complicadíssima dentro do país dele. Com certeza, é um dos presidentes que mais fez as coisas, tem que fazer mesmo, porque a situação dos Estados Unidos é crítica em relação ao BRICS, não é brincadeira, nunca o BRICS teve tanto poder, e esse é um momento decisivo, ou os Estados Unidos resolvem, ou já era, e o Donald Trump está fazendo, tem um atrito muito grande dentro dos Estados Unidos, e inclusive pede prisão de prefeito de Chicago e governador de Illinois, e prepara tropas. Então, o que aconteceu? O pessoal tira sarro aqui no Brasil, chama ele de Kim Jong-un, mas aqui no Brasil o Bolsonaro teve a mesma questão. Só que o Bolsonaro de longe tinha esse poder que o Trump tem. E ele faz, se não fizer,
É o quê? Boicote de governadores, é no Senado, é nas casas, o pessoal fazendo o shutdown, fica o maior tempo possível para estragar o governo dele. Então tem muita coisa aí que o Donald Trump tem que lidar, que o pessoal nem imagina. Não é uma guerra fácil. E sim, ele pode perder, tá? Tem situações sim que ele realmente não vai conseguir fazer o que precisa. Por isso que eu acho que quem realmente se diz de direita tinha que ficar de olho nisso aí, tá? Barron Trump foi aí citado para comandar o TikTok, né? Ter um papel de liderança do TikTok, que foi aí, supostamente salvo pelo Trump nos Estados Unidos. Para quem não conhece, Barron Trump é o filho mais novo, 19 anos, né? Ele aparentemente, por não poder pela sua altura jogar futebol americano como ele gostaria, né? Ele provavelmente, se conseguir estudar bem, tiver uma posição política forte, daqui uns 20 anos esse garoto vai realmente fazer diferença nos Estados Unidos. Ele que tem 2,6 metros com 19 anos, pode crescer ainda mais, né? Meio impressionante, né? Eu vi as fotos dele quando era garoto, ele já com seus 13, 14 anos já era mais alto que o pai. E pode ser alguém influente daqui a 20 anos nos Estados Unidos. Estados Unidos também, na questão da América do Sul aqui, compra aí 20 bilhões em pesos argentinos para ajudar o governo de Javier Milei. Essa é a vantagem de ter aí a proximidade com os Estados Unidos. A Argentina voando, como sempre, por mais que você for pela mídia oficial, a mídia tradicional, vão falar que lá tá um absurdo, está horrível. Tava bom com os esquerdistas só tendo aí os brasileiros fazendo a festa lá. Agora o brasileiro vai lá e não consegue mais fazer a festa. Ah? Nobel da Paz, como a gente falou, vai para Maria Corina Machado, líder da oposição da Venezuela. A gente vê aqui que ela é uma pessoa mais ou menos como foi, né, a oposição da Venezuela. Não tem muito o que fazer, né? Todos só apanham e é extremamente perigoso. O Guaidó também é outro que aparecia, né? Falava que tinha um destaque, tentavam impulsioná-lo, sumiu também. Agora ela é a bola da vez. Corina foi indicada ao Nobel da Paz por Marco Rubio, preste atenção nesse nome, secretário de Trump, que vai negociar com o Brasil. Então você imagina, Marco Rubio deu ao Nobel para aí a Corina, que depois vai conversar com o Brasil. Como é que será que vai ser essa negociação com o Brasil, tá? Sabe quem não gostou disso? Putin critica o Nobel da Paz após vitória de Maria Corina Machado. O prestígio do prêmio se perdeu, porque ela falou que ela não fez nada. Ele até elogiou um pouco o Trump, né? Falou que ele realmente tá tentando se esforçar, porque o comunista ele é muito esperto, entendeu? Ele sabe mais ou menos quem ele deve elogiar, quem ele deve criticar, entendeu? Ele consegue fazer todo esse jogo aí para tentar fazer um morde e assopra. Só porque que ele não gosta que a Corina tenha esse prêmio? Justamente porque está afetando o seu principal garotinho, que é o Nicolás Maduro, que é uma área importante para a Rússia ali. Tem uma aproximação muito grande e o Putin adora o Maduro. Simples assim, né? O Congresso do Peru derruba a presidente Dina Boluarte, chefe do parlamento assume, tá? Se eu não me engano, ela realmente é uma socialista. O Congresso do Peru aprovou na madrugada desta sexta-feira o afastamento da presidente Dina Boluarte. Ela é acusada de incapacidade moral. A votação foi unânime para sim. Lembra uma certa situação aqui no Brasil, tá? Lembre-se, teve atentados aí na América do Sul, muitas reviravoltas. Tudo questão de Donald Trump, que precisa que a América do Sul tenha aí vamos dizer, se afastar um pouco do comunismo, tá? Não sei se o Brasil acho que é o caso mais grave, por ser o B do BRICS, tá? E por isso que você vê muita gente aqui no Brasil confiante e não recuando, tá? Falando em Estados Unidos, ainda Jimmy Kimmel perde 71% de suas visualizações em uma semana. Então ele voltou depois, aí ele tinha quase 7 milhões, agora tem só 2 milhões. Então você percebe que ele é um cara que fazia muito sucesso, mas os Estados Unidos, o mindset do americano já mudou, tá? Você percebe que é uma questão natural. Quando você observa a humanidade, né? A população de qualquer país, a coisa é meio que cíclica. É questão de tendência, como as coisas estão. No Brasil também, por mais que no Brasil você tenha aí muito atraso, aos poucos as pessoas vão acordando, né? Da grande besteira de colocar uma pessoa que já foi presidente do Brasil e deixou tudo em frangalhos, né? Fora outras polêmicas. Mas enfim, Estados Unidos discutem revogar proibição de aconselhamento bíblico para menores. Então vamos dizer assim, o garoto com problema de identidade de gênero, orientação sexual, era proibido você falar de Bíblia com ele, falar, olha, tem que seguir isso aqui. O Supremo americano, olha só o quão conservador está, vai falar assim, ó, vai poder sim falar sobre isso.
São mudanças sérias que o pessoal não percebe, mas estão sendo feitas nos Estados Unidos. Isso vai além de Donald Trump, tá bom? Cresce lobby do MST para criar turmas em universidades e opositores levam caso à justiça. E quer dizer o quê? Justiça autoriza curso de medicina exclusivo para MST em Universidade Federal. Né? Sem vestibular, é invasão de terra e agora invasão de faculdade, diz a usuária. Ou também, se parar para pensar, compensa todo mundo ser do MST, moradia gratuita e agora a faculdade gratuita é de fácil acesso. O pessoal realmente vendo aí que a situação é muito fácil da esquerda no Brasil, né? O agente secreto recebeu 7,5 milhões fora da Lei Rouanet, diz o Metrópolis. Olha como é maravilhoso, né? E é engraçado que falam muito da questão de soberania, que falsos patriotas, mas quando políticos brasileiros vão à Coreia do Norte celebrar comunismo, ninguém fala nada. Acha tudo muito fofo, né? Como o Kita, chinesa do Delivery, chega ao Brasil pelo litoral de São Paulo. A operação começa ainda neste mês e vão tomando em todas as situações. Enquanto várias empresas estão deixando o Brasil, Toyota, Nickelodeon, MTV e outros 4 canais não vão mais existir no Brasil porque não está valendo a pena investir em propaganda, não tem retorno. Na GOP30 que a gente fala, o governo hospedará equipes em imóveis do Minha Casa Minha Vida, porque em hotel não tá dando, porque os caras querem cobrar 100 mil, né? Esse é o Brasilzão. Vamos dizer assim, a mentalidade brasileira é complicadíssima. Lula brinca com bolo sobre invasão de condomínio ao lançar novo crédito habitacional. Olha as brincadeirinhas, é tudo muito engraçado. Brinca com bolos e todos rindo bastante, né? Quando eles estão dando risada, a gente tá o quê? Se ferrando, tá? Governo anuncia que todas as favelas do país agora tem CEP. Vamos ter um CEP agora, tá tudo maravilhoso, né? Só que dependendo da favela não pode ir carteira, não adianta ter CEP. Diz aqui Lauro Jardim que brasileiros se interessam mais em saber quem matou Odete Roitman do que por prisão de Bolsonaro. E aí o Marcelo fala, isso é bom, Lauro, pode ser um sinal das coisas voltarem ao normal. O brasileiro sempre gostou mais de novela do que de política, que continue assim até o próximo período eleitoral. Pois é, por isso que nós somos terceiro mundo, tá? Na direita também teve algumas polêmicas. Nicolas Ferreira volta errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL. Falou que estava com filho e tal. Não justifica, mas como sempre a gente sabe, né? Tem muita coisa da esquerda pra gente bater. Realmente esse voto errado é um negócio estranho. Porém, ele é cobrado pelo MBL. O MBL, você pega personalidades do MBL em situações contra o Bolsonaro que estavam no meio lá, com o cara segurando um papelzinho, né? Completamente de esquerda, tá? E os caras querem cobrar o que agora do Nicolas? Mas de qualquer forma, prestar atenção nisso aí, não existe aí, vamos dizer, a direita não perdoa falhas, mas enfim, seguimos em frente porque não tem, a situação brasileira é muito mais complicada que isso. Esperamos que o erro não aconteça. A justiça italiana nega recurso e Zambelli continua presa. Ela deve ter pensado o seguinte, como os Estados Unidos vai começar a realmente não dar a possibilidade de ficar nos Estados Unidos, eu vou começar a empurrar as pessoas para fora, ela achou não tão seguro. Foi para a Itália. Não sei o que acontece com ela, que a coisa não ficou boa, tá? Aqui no Brasil, o governo quer que CAD, né, monitore Big Techs, que é Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então aí temos Google, Meta, Amazon, todas essas empresas, até porque aquele atrito que a gente viu com o Dino ali, vão começar a bater de frente com o governo. Isso é grave, isso é crítico, né? Por exemplo, rede de vídeos na internet dá segunda chance a criadores banidos, tá? Essa rede de vídeos online aqui, muitos criadores, por posições políticas, teve canal tirado. Também tive os problemas, mas eu não tive o canal absolutamente tirado. Perdi outras plataformas fora do YouTube, né? Mas a questão aqui é que, infelizmente, para canais com Shadowban, acho que não vai mudar nada. Eu tenho um exemplo muito claro disso aí, porque o que aconteceu? A minha conta no Twitter, quando era a esquerda que dominava, eles mudaram o meu algoritmo para nunca mais ganhar seguidores. E tá até hoje. Então, eu tenho aí um alcance de 1% da minha conta. Então, menos de 1% de alcance na minha conta do Twitter. Esse é o nível da situação. Eu tinha de 50 milhões de impressões por mês, hoje eu tenho menos de 1 milhão, né, 200 mil. Então o que eu digo? Infelizmente, quando o algoritmo é colocado, ninguém vai rever. É muita conta para ficar revendo uma por uma, tá? Então, mas quem teve o canal banido, uma boa notícia, tá? Parlamento Europeu decide que hambúrguer só pode ser de carne e veta o uso de termo em produtos vegetarianos. Então, acabou aquele papo de hambúrguer de grilo, não sei o quê, porque realmente, como a gente vê, a questão globalista está caindo aos poucos. Como eu falei, sempre demora, tá? Não acredito naquela galera falando, nunca vai cair. Tudo no mundo é cíclico. Uma hora cai. Nada é eterno, tá? Então, as tendências aí globalistas vão aos poucos sendo afetadas, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Mais um vídeo aí final de semana.
A situação tá meio crítica pra mim, assim, tô meio que quebrado, é questão mental, assim, não consigo mais ter esse empenho todo, mas eu pretendo ao máximo, o mais breve possível, fazer aí os vídeos diariamente, tá? E tem vídeo no Patreon, pessoal, não esqueça de assistir. E assim, esse final de semana ainda vai ter mais um vídeo exclusivo pra gente conversar mais a fundo essas questões internacionais aí, tão importantes, porque o Brasil agora está aí, vamos dizer, no centro do mundo com o BRICS, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, lembre-se do link da Amazon, ajude o canal, a gente se fala e até mais.